Irmãos e irmãs, se pudéssemos resumir a primeira leitura de hoje numa frase, diríamos: Deus é o Deus da justiça. Sempre existirão aqueles que de um lado querem corromper a Deus com a sua riqueza, talvez pensando que Deus vai restituir, dar-lhe ou retribuir 7 vezes mais. E do outro, o pobre, a viúva, o órfão, que não podem oferecer seus bens a Deus, apenas as lágrimas são derramadas. O versículo 17 da primeira leitura mostra essa preferência. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa suas mágoas. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus sentisse alguma parcialidade, era sempre em favor do pobre, do oprimido, do indefeso, da viúva. Se olharmos a história de Israel, Deus sempre se colocou ao lado do pobre, do oprimido. Alguém pode até dizer, mas isto é parcialidade. Não, isso é justiça. Assim Israel foi na história o pobre, o indefeso, que grita pedindo ajuda, pedindo justiça. Desse modo foi testemunha de fato da misericórdia de Deus. Então se pergunta, até mesmo fazendo um gancho com o evangelho de hoje, como interpretar a doutrina da lei sobre as oferendas, sobre as ofertas a fazer a Deus? Amados, o valor do dom não depende da abundância, e sim da disposição do coração. Não é o que você doa ou dá, ou coloca na sua oferta, mas é a disposição do seu coração que vale diante de Deus. Ou seja, Deus se alegra e nos acolhe quando lhe oferecemos um coração contrito e humilde. No Evangelho, encontramos esses dois personagens, o fariseu e o publicano. O que presenciamos aqui são dois modos de dialogar ou de se colocar diante de Deus. Os dois vão ao templo na hora da oração. O fariseu é o modelo da autossuficiência. Sua oração parece mais ser uma oração de agradecimento do que de fato uma oração de ação de graça. Mas ele peca porque ele converte para si mesmo os méritos, por isso peca contra Deus. Mas sem misericórdia, ele vai desprezar o publicano que está ao seu lado, julgando. Eu sou perfeito, mas aquele publicano é pecador. Claro que muitas vezes a gente não vai fazer isso com o publicano do dia de hoje, mas quantas vezes a gente julga o próximo, julga o irmão, pecando não só contra Deus, mas também contra o próximo. O publicano é aquele que é o arrecadador de impostos. Começa ali naquele momento a reconhecer-se pecador, culpado diante de Deus. Ele dá-se conta que o contato com Deus vai exigir dele uma radicalidade de transformação, ou seja, uma conversão sincera e verdadeira. Estar diante de Deus remete-nos também a reconhecer que precisamos nos converter. Quem não se converte diante de Deus não sai justificado. Portanto, o publicano é um homem vazio no seu interior. Ele possui um currículo lamentável. Ele é um ladrão, ele é um agiota, sanguessuga dos pobres, dos órfãos, das viúvas, totalmente contrário daquilo que está na primeira leitura que lemos há pouco tempo. Quem é o exemplo? O fariseu. O fariseu é o exemplo. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas quem sai justificado é o publicano. Por que isso? Porque, diferentemente do publicano, o fariseu, ele não se reconhece culpado nem necessitado de nada. O publicano não. Ele está ali porque necessita de Deus. Entendemos ainda, queridos irmãos e irmãs, porque o fariseu, de fato, é o exemplo. O fariseu, ele tinha a lei que comandava a sua vida. A lei mandava, por exemplo, jejuar um dia inteiro, lá descrito no Levítico 16, 29, mas o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana, talvez até mesmo para compensar os pecados das outras pessoas. A lei estabelecia na época da colheita que o agricultor deveria entregar ao sacerdote
a 10ª parte dos principais produtos: o trigo, o vinho, o azeite, inclusive as primeiras crias do rebanho. Assim como hoje a gente paga o nosso dízimo, dá a nossa oferta, ajuda no templo, assim também era naquela época. Eles eram bens destinados aos pobres, às despesas do templo, mas também na formação, entre aspas, daqueles seminaristas da época. O fariseu, ele sabia, ele tinha consciência que os agricultores da época eram desonestos. E muitas vezes eles driblavam as normas para compensar esse fato, este furto que acontecia naquela época. O fariseu, ele pagava do próprio bolso a 10ª parte de todas as vezes que comprava qualquer produto. Irmãos, não se encontravam falhas na vida desse homem, do fariseu. É certo que se sentiam envaidecidos pela retidão e desprezavam os pecadores, mas falhas não encontravam neles. O publicano não. O publicano era um ladrão diplomado. A lei dizia que para salvar um publicano, o publicano deveria restituir todas aquelas pessoas que ele roubou, pagar mais 20%, abandonar a sua profissão de cobrador de impostos e imediatamente encontrar na sua vida uma conversão sincera e verdadeira. Para os rabinos isso era quase que impossível. Imagine, um publicano zelou tantas pessoas que ele talvez até nem se lembra quem foram as pessoas que ele tinha zelado. Por isso, é difícil um publicano se salvar, diziam os rabinos da época, porque além de não saberem mais quem são aquelas pessoas que ele zelou, ele também não conseguiria restituir os 20%, e quantas vezes ele não conseguia se libertar do seu pecado. Talvez agora a nossa simpatia por aquele publicano do Evangelho tenha diminuído e a raiva que tínhamos desse fariseu foi um pouco repensada, até porque para nós parece que o fariseu ele é o grande exemplo de hoje, e de fato é. Se o fariseu precisa ser um pouco mais humilde, o publicano arrependido de tudo. Ele precisa se arrepender completamente, restituindo então aquilo que roubou. Quem se comportou bem é condenado, e o pecador aqui é declarado justo, justificado. É uma sentença, queridos irmãos e irmãs, que inverte os nossos critérios de justiça. Como entender então aquilo que está no Evangelho de hoje? Reparem, a inversão do julgamento não se diz respeito ao comportamento moral dos dois personagens. Jesus não afirma que o publicano era bom e o fariseu era malvado, era mentiroso. Não diz também que um era virtuoso e o outro era pecador, que conseguia manter escondido talvez a sua culpa. O texto vai afirmar o seguinte: um saiu justificado, isto é, tornou-se justo pelo poder de Deus, ao passo que o segundo foi para casa como antes, com as suas boas obras, mas sem que Deus conseguisse justificá-lo. E quantas vezes isso acontece? Estamos vindo para a celebração e saímos da mesma forma, da mesma maneira, porque não saímos justificados por causa de alguma coisa que esteja acontecendo. E existem aqueles que batem no peito, se reconhecem pecadores e que saem justificados diante de Deus, porque de fato entram ou compreendem, melhor dizendo, que diante de Deus precisam se converter. E existem aquelas pessoas também que já dizem assim: eu já tenho 85 anos, para que confessar? Eu já sou uma pessoa de fé, rezo todo dia, vejo o Padre Marcelo na televisão, participo da missa 3, 4 vezes na televisão, já estou bem. Nunca vai sair justificado desse contato, dessa relação com Deus. Amados, o fariseu se colocava diante de Deus de forma errada, errônea. Ele foi ao templo carregando consigo todas as suas boas obras, na certeza de que
essas boas obras ou as ações que ele já tinha realizado poderiam reverter para ele uma certa justificação. É como se dissesse a Deus: está vendo aqui as minhas boas obras? Ou nos dias atuais, olha como eu pago meu dízimo, dou a minha oferta, ajudo na igreja. Está na hora do Senhor lembrar de mim. Ou seja, eu sou um fiel cristão, eu sou uma boa pessoa, eu sou um homem justo. Se você já entra na vida de fé, se você já entra na igreja dessa forma, não precisa mais de justificação. O fariseu exige de Deus apenas que ele o declare ou que ele o reconheça com a sua justiça. Existem muitos cristãos assim, que entram na igreja como se Deus pudesse dar um diploma ou declarar que nós somos uns verdadeiros cristãos. Jamais sairemos justificados se nós estamos apresentando a Deus as nossas boas obras, as nossas boas ações. Ou seja, ele soube, o fariseu, construir com as suas próprias mãos, não dependendo de Deus, o seu caminho de justiça. Amados irmãos e irmãs, não são as obras que vão nos justificar. Não são. Estas são unicamente o sinal de que o Senhor nos justificou. São como aqueles frutos que revelam que a árvore está viva. Se você vai olhar ali fora uma macieira, você está vendo a maçã na árvore e vai dizer: essa árvore está viva. Claro, mas não são os frutos que fazem a árvore viver. Pode ser que não tenha nenhum fruto naquela árvore, mas a árvore continua viva. E quantas vezes os nossos frutos não são bons? Ontem eu fui ao mercado, comprei um melão, estava tão bonito o melão, quando eu dei uma mordida no melão, estava com gosto azedo. Por fora, bonito, apetitoso, mas por dentro, um desastre. E os nossos frutos podem estar assim, bonitos, dando vontade de comer. É como a maçã da Branca de Neve, né? Bonita, ela olhava aquela maçã, quando deu uma mordida, ficou deitada, quase morta. São os frutos da vida que muitas vezes se apresentam. Por isso, diante de Deus, o homem sempre deve estar como? De mãos vazias. Quem se comporta como fariseu do evangelho de hoje, não é uma pessoa má, não. Lembramos que o fariseu de hoje é o exemplo. Ele não é uma pessoa má, mas é um inconsequente. O publicano, ele não deve ser considerado como modelo de pessoa virtuosa. Não, ele é somente, e aí fique bem claro para nós, ele é somente a única atitude certa que o homem deve assumir diante de Deus. Ele é a imagem da única atitude certa que todo fiel cristão deve assumir diante de Deus. Irmãos, quem pensa poder acumular méritos diante de Deus, acaba inevitavelmente desprezando o seu irmão. Se você não aparece diante de Deus de mãos vazias, você acaba inevitavelmente desprezando o próximo, desprezando o irmão. E outra, como diz o Evangelho, quem se eleva ou quem se exalta não é orgulhoso, mas é aquele que confia nos próprios méritos. Eu sou um super cristão, eu sou um verdadeiro cristão, eu já sou santo, para que me converter? Para que confessar os meus pecados? Esse nunca vai ficar de mãos vazias diante de Deus. O que toda a liturgia hoje nos pede é justamente, vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas mãos vazias. Para reconhecermos, e aí duas coisas são importantes dentro desse contexto. Primeiro, extirpar do nosso coração a nossa autossuficiência. E segundo, ter a certeza de que somos pecadores. Se nós tivéssemos esse dupla atitude, duplo efeito na nossa vida, estaríamos no caminho correto. Mas se nós nos apresentarmos diante de Deus com as nossas boas obras, jamais sairemos justificados. Somente desta forma
é que podemos reconhecer que somos pecadores e a partir daí dizer como São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, Deus esteve ao meu lado e me deu forças. Que a liturgia de hoje nos interpele a mudar a nossa atitude diante de Deus, a nos apresentarmos sempre de mãos vazias, porque Deus quer derramar suas graças e bênçãos sobre nós, e que hoje, dentro dessa liturgia, possamos sair da Santa Missa mais justificados. Creio em Deus Pai,